O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Quando nós temos a possibilidade de realizar um desejo ou um sonho na nossa vida, nós temos que ter muita sabedoria, porque essa possibilidade pode provocar no coração humano uma euforia. E quando o coração está eufórico, dificilmente a gente para refletir. A euforia não permite a reflexão. E vamos olhar um pouquinho para a nossa primeira leitura, a primeira carta do livro dos Reis, e vamos ver a possibilidade que Deus, em sonho, concede a Salomão de fazer um pedido. E o que mais impressiona, a resposta de Salomão para a oportunidade que Deus dá a ele. Primeiro que Deus faz um convite tentador. Deus fala a ele assim: o que você desejar, eu vou te dar. Como se fosse um gênio da lâmpada de Aladim a realizar os desejos de Salomão. Agora, tem algumas coisas que são importantes. A missão de Salomão não é fácil. Ele herda de Davi, ele herda do seu pai um reinado com numerosas pessoas. E aí, ele mesmo percebe que a condição dele era praticamente como que a condição de um adolescente assumindo um poder. E aí, o que se passa na cabeça de um jovem quando ele assume um poder? É claro que ele se sente importante, é claro que ele deseja demonstrar toda a sua capacidade de governar, é claro que ele deseja sentir o sabor do poder. A possibilidade de um pedido realizado
faz com que uma pessoa brilhe os seus olhos, principalmente na situação de Salomão quando é jovem. Mas a capacidade de Salomão de pensar longe naquele pedido que ele iria fazer, e principalmente de inteligência, nos surpreende. Olha o pedido de Salomão. Ele diz assim para Deus: Senhor, o meu pedido é esse. Dá a teu servo um coração obediente, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Olha, meus irmãos, esse pedido é um pedido de abertura do coração. Todos nós, quando temos a possibilidade de um pedido, normalmente a gente faz um pedido egoísta. Aliás, existe, o próprio Deus elenca para Salomão a tríplice vontade humana, que normalmente quando a gente faz um pedido, a gente pensa nessas coisas. A primeira coisa é a vida longa, né? Que a gente sempre pede a Deus: dá-me saúde, dá-me uma vida longa, dá a possibilidade de viver com plenitude a minha existência. Mas esse é um pedido sempre olhando para nós mesmos. Um outro pedido que a gente sempre faz a Deus, né? Quem já não sonhou pelo menos ter um pouquinho mais do que já se tem, que é o pedido da riqueza. Também é uma coisa que Salomão poderia ter pedido a Deus: dá-me no meu reino muita riqueza para eu poder desenvolver tudo aquilo que é necessário, né? E o outro pedido também é a questão de resolver os problemas contra os adversários. Porque um rei que governa tem muitos adversários. E ele podia ter pedido a Deus: olha, eu não quero adversários no meu governo. No entanto, aquele jovenzinho, ele teve a coragem de pedir a sabedoria. Ele fez um pedido não para ele fez um pedido para o seu povo. É muita cabeça. É uma descoberta que Salomão faz, que é completamente diferente de todas as coisas que nós imaginamos para a nossa existência. Nessa sintonia, é por isso que São Paulo, ele diz com muita clareza na segunda leitura, né? Para aqueles que amam a Deus, tudo contribui para que as coisas aconteçam e aconteçam bem. Salomão não pediu riqueza, Salomão, ele não pediu a morte dos adversários, ele não pediu a vida longa para si. Mas o interessante é que o pedido de Salomão agrada a Deus de maneira tão profunda. Deus percebe aquilo que está no coração dele, que de fato Deus concede, por causa desse pedido que ele faz, tudo isso. Salomão foi um dos homens mais ricos que houve. Foi uma das pessoas que mais viveu. E no governo dele, poucos adversários ele teve. Ele acabou tendo todas as coisas porque ele pediu aquilo que é invisível aos olhos. Ele pediu sabedoria para poder governar. E aí, ele claro que se inspirou em Deus. E Deus também sonha para nós nos tempos de hoje que cada pessoa procure se inspirar em Jesus para ter uma vida semelhante, né? São Paulo fala da palavra configuração com Deus, com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o primeiro homem amadurecido. Ele é o primeiro homem revestido de sonhos, de ideais. Ele é o primeiro homem que é o modelo perfeito, o sonho de toda pessoa humana. São Paulo diz que ele é o primogênito de uma multidão de pessoas com características próximas a ele. Então dá para imaginar uma coisa tão bela como essa? Jesus é o primeiro. Mas entre nós aqui nesta comunidade, existem muita gente. E no mundo existe uma multidão seguindo o exemplo de Jesus, em busca de um coração bonito como o de Jesus, em busca de fazer o bem como Jesus. Claro, todos nós temos os nossos limites, mas
conforme diz São Paulo, por detrás de Jesus segue uma multidão que está se inspirando nele. Então, o bem é muito maior do que o mal que se faz ao mundo. Só que o bem não existe propaganda para o bem, né? Não atrai nos meios de comunicação fazer propaganda do bem. O mal impressiona. Por isso que nos meios de comunicação mais o mal é propagado, é mais o mal que é anunciado do que o bem. Mas, de fato, o bem é muito maior do que o mal entre nós. Para dizer de maneira mais clara ainda, você, na sua existência, com todos os seus erros e acertos, se você parar para pensar, nós temos muito mais acertos na nossa vida com tranquilidade do que erros. Infelizmente, a nossa cabeça é assim. Quando a gente erra, a gente se torna autopunitivo a ponto de, a partir daquele erro, nós relermos a nossa vida somente pelo erro que nós cometemos. Mas se você parar para olhar para a sua vida e ver as virtudes que você traz no seu coração, você tem muito mais virtudes. E São Paulo deixa muito claro isso, né? Agora, é por isso que Jesus também no Evangelho diz para nós assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Porque o reino supõe a beleza da descoberta. E a descoberta é fazer exatamente o que o rei Salomão fez. Ele poderia, na euforia das suas escolhas, escolher tudo aquilo que o coração humano deseja. Mas a descoberta dele foi diferente. Ele fez um pedido que poucos fazem. Ou seja, a beleza de uma descoberta faz a pessoa sonhar, faz a pessoa ter projetos, faz a pessoa conquistar a descoberta. Apenas um exemplo. Uma pessoa que descobre o amor, ela começa a ter projetos com a pessoa amada. Ela começa a lutar pela descoberta que ela faz. E é por isso que uma pessoa que descobre um valor, ele é capaz de vender tudo o que tem, conforme diz o Evangelho, para investir no valor da descoberta. Isso nos impressiona, né? Os apóstolos, e conforme diz a segunda leitura, uma multidão de pessoas em todas as épocas fazem esse tipo de investimento. Quando conseguem descobrir a beleza de Deus, a beleza do reino de Deus, em vez de ficar investindo em coisas materiais, faz um investimento na sabedoria, faz um investimento na capacidade de descobrir a Deus. A pergunta que devemos fazer a nós é essa, né? E você? Aonde você está fazendo o seu investimento? Infelizmente, hoje em dia, a palavra investimento quando a gente pensa nisso, só pensamos no campo material. Mas a palavra investimento deve ser aplicada no campo espiritual. Deve ser aplicada no campo da sabedoria. Aí é que nós fazemos os melhores investimentos da nossa vida. É aí que nós nos tornamos mais humanos. Então peça a Deus essa graça de você fazer a descoberta do reino, de você fazer a descoberta de grandes valores dentro do seu coração. Porque os valores como poder, os valores como a vida longa, os valores como aniquilar as pessoas que não gostam de nós, tudo isso é passageiro, tudo isso pertence a esse mundo, mas a sabedoria de Deus é para a vida eterna. Então vamos agora ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus Pai com muito amor as nossas orações.